Namastê. Vamos começar a falar agora sobre os deuses da Babilônia. E a mitologia babilônica, ela é, em realidade, a mitologia da Suméria. Os babilônicos fizeram pouquíssimas alterações na mitologia que herdaram dos seus antepassados sumerianos. Então, inevitavelmente, falaremos sobre os Anunnaki, figuras extremamente conhecidas hoje, principalmente por aqueles que defendem a ideia dos astronautas antigos, dos alienígenas do passado. Essa não é a refutação prometida a Zecharia Sitchin, que eu já falei em vídeos e textos anteriores, mas eu não posso falar sobre os Anunnaki sem mencionar Zecharia Sitchin. Vou apresentar apenas alguns pontos da fala dele e de por que não sigo essa linha, por que não irei me inspirar no trabalho de Zecharia Sitchin. No primeiro volume, no livro 1 das Crônicas da Terra, de O 12º Planeta, apenas alguns exemplos de como Zecharia trabalhou as suas revelações e suas traduções. Na página 167, Zecharia apresenta esse desenho como sendo supostamente uma escrita cuneiforme, e aqui ele diz ser o Dingir. Essa palavra aparece muito na escrita cuneiforme. Segundo ele, esse Dingir seria uma espécie de foguete, sendo que uma parte dele é o Din e o outro o Gir, a ponta, e que isso ele fez uma construção em que essas letras apareceriam dessa forma, esses sinais pictográficos, e que eles separariam, que isso faria uma referência aos foguetes. Bom, não é verdade. Existe um criptograma parecido com esse, um símbolo, um sinal pictográfico parecido com esse, mas apenas parecido, a ponta apenas parecido, mas que não tem nada a ver com o Dingir. Dingir é este símbolo aqui. Dingir significa Deus. Ele sempre vai aparecer junto ao nome dos deuses. Você percebe que o símbolo não tem nada a ver com o símbolo apresentado por Zecharia Sitchin. E, inclusive, esse símbolo, que aqui eu mostrei, também era usado para dizer o Deus dos deuses, Anu, o Deus supremo de todos os deuses. Então, por essa simples observação, você já nota que não há grande seriedade no trabalho de Zecharia Sitchin. Um outro ponto pelo qual eu rejeito as interpretações de Zecharia Sitchin é porque ele, enquanto judeu, lê o Antigo Testamento de forma literal. Vocês que têm me acompanhado desde o tempo das contradições da Bíblia devem ter entendido que aquele trabalho era justamente para afastar as pessoas da leitura literal da Bíblia, conforme o Zohar recomenda. O Zohar chega a dizer que pessoas que guardam a Torá na sua literalidade não herdarão o mundo vindouro. E a leitura de Zecharia Sitchin vai justamente nessa direção, numa direção de ler a Bíblia de maneira literal. Então, quando você lê no livro de Ezequiel a descida da carruagem divina, ele interpreta aquilo como uma nave espacial. Os Nefilim de Gênesis 6, que ele diz que Nefilim significavam aqueles que desceram do céu à terra, quando na verdade essa interpretação é no mínimo estranha. Nafal em hebraico significa algo que cai, né? Inclusive é usada para se falar de nascimento, do bebê descendo para fora do útero. Na página 366, Zecharia defende essa leitura literal. Veja só, o Antigo Testamento é uma obra-prima por sua brevidade e precisão literária. As palavras são sempre bem escolhidas para expressar significados precisos. Os versículos vão direto ao ponto. Sua ordem segue de forma resoluta. Sua extensão não vai além do necessário. É importante enfatizar que toda a história da criação, desde a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, é contada em 80 versículos. O registro completo de Adão e sua linhagem, mesmo contado de forma separada com a linhagem de Caim e a descendência de Sete, é conduzido em 58 versículos e por aí vai.
ele usa esse artifício justamente para unir, de modo até meio arbitrário, embora haja certa verdade nesse fundo comum, as mitologias sumérias e a mitologia bíblica. Nós, como cabalistas, não nos apegamos ao texto literal, nós não buscamos a descrição crua dos fatos, porque nós entendemos que os textos são breves, em primeiro lugar porque o papel, porque os papiros, porque as tabuletas, elas eram escassas, e ao saber ler e saber escrever era algo muito raro. E também porque central a todas essas tradições eram as transmissões orais. Então, tudo aquilo que nós chamamos de Kabbalah é a tradição oral, que embora esteja registrada no Zohar e em outros livros, ele não se esgota ali. Essa tradição oral estendia, explicava e internalizava todos os textos. A leitura de Zecharia Sitchin, tanto da Bíblia, e a leitura que ele impõe, que ele força aos mitos sumérios e babilônicos, é literal e deve ser rejeitada por causa disso. Os Anunnaki são os filhos de Anu, o Deus Supremo, que desceram aqui à Terra, porque são os filhos do céu, Anu, e Ki, a Terra. Esses Anunnaki não eram em número de 12, como vocês verão nos vídeos futuros. E a partir de agora, iremos tratar deles, os ancestrais espirituais, tanto dos egípcios como dos hebreus, mas não os hebreus nacionais, os hebreus regionais, mas o Israel de Deus, como temos falado desde o início. Nos acompanhe. Namastê.